Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro. Nosso bate-papo de hoje nós vamos falar sobre BPC Loas, né? Que é algo assim que nós falamos há quantos anos e cada vez vem mudando, tem novas regras. Doutora, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Realmente a Solange já está decorando o tema do BPC Loas aqui. A gente pode pedir uma aula para ela, quase. Que pode perguntar, acho que as principais dúvidas ela vai te responder. Mas realmente é um tema que tem muita novidade, toda hora tem mudança legislativa ou decisões judiciais que visam esclarecer para nós quem tem, quem não tem esse direito. É um benefício muito solicitado diante dessa dificuldade que nós estamos enfrentando, financeira, social e de saúde, porque as pessoas com deficiência e os idosos acima de 65 anos que não conseguiram trabalhar com vínculo ou contribuir para a Previdência Social, acabam necessitando desta assistência financeira e transferência de renda do governo, porque eles precisam ser amparados, né? Nosso governo é cidadão e precisa amparar essas pessoas em vulnerabilidade social. E novas decisões foram tomadas, doutor? É outra notícia do forno que a gente gosta de trazer para todos estarem atualizados, para no dia de amanhã vir falar, não estava sabendo, estava assim, porque se acompanhar aqui no nosso programa, a gente vai estar sempre atualizando todo mundo. A TNU fixou uma tese sobre essa concessão do BPC Loas para as pessoas com deficiências internadas em estabelecimento hospitalar. Essa é a grande novidade sobre isso. Então, teve mudanças. Não teve mudanças da lei. Houve uma nova decisão que agora esclareceu sobre essa questão das pessoas que estão internadas em hospitais, seja psiquiátricos, seja em hospitais de medida de segurança, porque cometeram algum crime, podem pedir esse benefício de assistência social, que é de um salário mínimo, desde que comprovada essa questão da vulnerabilidade social. Então, a doutora podia nos falar sobre o caso do processo, para quem está nos assistindo entender melhor o que seria isso. Em resumo, nesse caso, o INSS levou essa discussão até essa turma nacional de uniformização, porque não estava concordando em conceder esse benefício assistencial para uma pessoa com deficiência que cometeu um crime, mas em razão dessa deficiência, ela não tinha o discernimento de entender que estava cometendo um crime. Tá? Então, as pessoas com problemas psiquiátricos, problemas mentais, muitas vezes cometem crimes sem entender que estão cometendo algo de errado. Eles não têm esse discernimento. E foi o caso concreto. Ela não entendeu que cometeu um crime. Então, essa pessoa não pode ser apenada e ir para um estabelecimento prisional comum. Ela recebe uma medida de segurança. O juiz criminal determina internação psiquiátrica para tratamento por um tempo, porque ela precisa dessa segurança para ela e a sociedade também precisa estar segura de que essa pessoa não fique solta sem entender que está cometendo casos ilícitos, mas acaba cometendo, porque não entende. Então, a pessoa foi levada para internação num hospital psiquiátrico público. E o INSS entendeu que lá no hospital, como era um hospital público, ela não tinha necessidades para ter esse benefício, porque o Estado estava pagando tudo para ela dentro desse hospital. Mas não é bem assim. Porque o hospital está pagando a internação,
não paga as necessidades vitais delas, ordinárias, de roupas, por exemplo, tá? Alguns medicamentos que não tem na rede pública, e aí fica comprometido. Outras comorbidades que essa pessoa possa ter. Então, existem outras necessidades além da internação que precisam ser supridas. E que, se a família não tem condições financeiras, quem que supre isso? É esse benefício assistencial. Então, em razão disso, que o INSS recorreu e levou o caso para a Turma Nacional de Uniformização, para decidir se ele tinha que dar benefício assistencial para quem é internado em hospital público ou não. E o que foi decidido pela Turma Nacional? Então, a Turma Nacional, ao analisar o caso, entendeu que não é a questão de estar, em tese, residindo num hospital ou estar internada para cumprir uma medida de segurança que lhe retira o seu direito ao benefício assistencial. Se ela comprova os requisitos desse benefício, quais sejam da vulnerabilidade social, da renda per capita inferior a 1/4 ou até meio salário mínimo, ela pode ter esse benefício, ou se ela apresenta uma deficiência, que é impedimentos de longa permanência superior a 2 anos, por que não conceder um benefício para atender essas outras necessidades que vão além da internação para essa pessoa que está necessitando deste amparo social? O benefício BPC-LOA significa Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. É um benefício de amparo social. Então, se ela está com necessidades sociais, ela precisa ser amparada pelo Estado. Está na nossa Constituição. E a Turma Nacional de Uniformização, ela fixou essa seguinte tese, ó. A pessoa com deficiência internada em hospital ou estabelecimento congênere em razão de medida de segurança pode ser contemplada pelo benefício assistencial ao deficiente em face da inexistência de vedação da Lei 8.742 de 1993 e da proteção conferida pela Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, internacionalizada por meio do Decreto de 2009, 6.949, desde que caracterizada a miserabilidade no caso concreto. Não desqualifica a situação de miserabilidade por si só a condição da internada, nem mesmo em razão da previsão de plena assistência prevista na Lei de Execução Penal, devendo a situação da hipossuficiência ser auferida no caso concreto. E qual foi a tese firmada? Essa que eu acabei de ler para vocês. Essa tese dizendo que, independente dela estar internada, se demonstrou que está em situação de vulnerabilidade, a família não tem condições de dar esse suporte financeiro às outras necessidades vitais dessa pessoa que está internada, mesmo que cumprindo uma medida de segurança, o benefício é devido para ela. Ela não deve ser socialmente desamparada pelo Estado porque ela está nessa condição de vulnerabilidade. Doutora, e isso é importante essa decisão, até mesmo para a nossa região aqui, as internações do Teresa Perlato? Sim, essa é uma decisão muito importante, porque muitas vezes nós nos deparamos lá pelo Hospital Teresa Perlatti com situações deste tipo. Até mesmo tenho casos concretos desse tipo, onde se discute. O paciente foi encaminhado lá para internação como medida de segurança, porque cometeu um crime fora do hospital, estava em convívio da sociedade, mas em razão da deficiência, da alienação mental que apresenta, do problema psiquiátrico, ele não entendeu que aquilo que ele fez era errado. Então, ele precisa dessa internação hospitalar para atendimento das suas necessidades. Ele não tem condições de conviver em sociedade, ele não tem condições de ter um tratamento ambulatorial, mas ele cometeu um crime. Então, ele foi para essa internação por uma ordem do juiz criminal.
tá? Numa execução penal. Ele foi condenado, falou, o juiz do processo criminal considerou, realmente ele cometeu um crime, mas ele não sabia que aquilo que ele estava fazendo era errado. Então, ele precisa dessa medida de segurança para tratamento. Ele não tem condições de conviver em sociedade. Então, muitos casos acabam aparecendo para o nosso hospital aqui da nossa cidade, que atende toda essa nossa região, e aí nós ficamos nessa questão. O INSS dizendo que não pode pagar o benefício porque, pela lei de execução penal, todas as despesas deles estão sendo pagas. Não. Todas as despesas com a internação psiquiátrica estão sendo pagas, mas essa internação psiquiátrica não atende a essas outras necessidades de vestimentas, de uma alimentação diferenciada que necessita, muitas vezes precisa usar fraldas. E aí, quem vai amparar com tudo isso? Então, esse benefício vem trazer o custeio de todas essas despesas que ele precisa ter em decorrência desse período que ele vai estar lá cumprindo medida de segurança. E já teve casos que já recebeu tudo, ou ainda está... Nós temos casos lá que nós estamos batalhando e outros que nós já conseguimos. Mais alguma coisa, doutor? Hoje, a questão do BPC Loas, a aulinha de hoje fica por isso. Mas pode ter certeza que logo mais vem diferentes mudanças aí, ou da lei ou das decisões judiciais. Então, a aulinha, você pode ter certeza que vai ter continuidade aí, tá? Obrigada, doutora, pela atenção, né? Semana que vem eu estou de volta. Espero você aqui, hein? Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia.